A gente conversa agora com o Fernando Capês, diretor executivo do Procon. Capês, obrigado pela gentileza de atender ao jornalismo da Jovem Pan News. Nós ouvimos aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, o secretário de Saúde falando, olha, não está faltando teste para todo mundo. Aí vem a população e fala assim, olha, mas eu fui em tal lugar, não encontrei teste. Eu pergunto a você, o que o Procon pode fazer? Porque antigamente nós falamos, olha, o Procon vai atuar lá no açougue, no supermercado. Agora o Procon está atuando em cima de teste de vacina. Então eu pergunto, falta de teste aqui em São Paulo, o que eu devo fazer? Bom, em primeiro lugar, é preciso verificar se esses testes estão chegando à população, porque estas filas, elas são inconcebíveis. No momento que você vê uma aglomeração de pessoas para fazer o teste, pessoas que já estão, portanto, com sintomas da Covid ou suspeitando que tem sintomas e elas ficam próximas umas das outras, aguardando a realização do teste, então está faltando vacina ou está faltando logística. É preciso, então, que a gente fique atento com relação a isso, né? Então, em primeiro lugar, tem essa questão. Claro que o Procon, a competência do Procon é para a fiscalização de todo e qualquer serviço remunerado com pagamento de preço, de passagem. O Procon pode, por exemplo, fiscalizar a qualidade do transporte público, porque ele é remunerado com o pagamento das passagens por parte dos usuários. O Procon não tem competência para fiscalizar serviços que são remunerados por impostos, por tributos. O Procon não pode, por exemplo, fiscalizar a qualidade do serviço de segurança pública, a qualidade do serviço de saúde pública, quando prestado pelo Estado e pelo governo. Capês. Mas fica aqui, óbvio, uma crítica com relação a essas filas, que é falta de logística. Capês, no meio da pandemia, quando os testes começaram a se popularizar nas farmácias, nós pagávamos 75, 80, 90 reais no teste. Hoje, você vai encontrar teste de 200 e alguma coisa, 300, enfim. Nós tivemos um aumento significativo. Eu pergunto a você, o Procon está monitorando esse aumento de mais de 200%, em alguns casos, né, você tem aumentos mais significativos. Eu pergunto, o que o Procon está fazendo para fiscalizar? Qual é a justificativa da farmácia para ter um aumento tão grande ou do laboratório para ter um aumento tão grande do teste? Olha, a nossa Constituição Federal, no artigo 170, consagrou o princípio da liberdade econômica e tem a livre iniciativa como um dos seus princípios. Então, no Brasil, não existe regime de tabelamento de preços. Não há o controle do Estado sobre preços fixados. Porém, o mesmo artigo 170 da mesma Constituição brasileira, no seu inciso 5º, coloca também como princípio da ordem econômica a defesa do consumidor. E o artigo 5º, inciso 32, coloca o direito do consumidor como uma das derivações dos direitos humanos. O que eu quero dizer com isso? Que existe sim a liberdade de fixação de preços. No entanto, em situações de crise extrema, em situações de instabilidade, como as provocadas pela pandemia, o Procon pode, excepcionalmente, verificar se está havendo abuso, e com base na lei, porque o artigo 39, inciso 5º do Código do Consumidor, considera a prática abusiva o fornecedor obter vantagem desproporcional em detrimento do consumidor. É a figura do abuso de direito. Agora você me pergunta, e o Procon? Nós estamos nesse momento, o foco principal ainda está no cancelamento de cruzeiros, no cancelamento de voos, fazendo as pessoas serem reembolsadas, porque agora elas têm direito ao reembolso imediato. Essa não é uma reclamação que ainda chegou ao Procon. Mas, claro, vocês estão levantando uma questão que vale a pena a gente verificar. Porque o fornecedor, no caso, quem faz o teste de vacina, tem todo o direito de fixar o seu preço. O que ele não pode é abusar deste direito numa situação de premente necessidade
da coletividade. Você falou da passagem aérea, foi ótimo, porque aí o Vitor Moraes já levantou o dedo e falou assim: William, eu estou aqui no aeroporto. Eu queria abordar esse assunto com você em função dos cancelamentos de voos, muito em função da contaminação da tripulação. Ou seja, as companhias aéreas estão sem tripulação, muitos trabalhando para além do normal, além da sua carga horária. Então nós vamos agora para o aeroporto. Eu queria que você continuasse com a gente para a gente abordar esse assunto. Vitor Moraes, mais uma vez check-in da Gol lotado. Lá atrás, a gente observa do lado esquerdo do Vitor, que é onde fica a Latam. Latam está vazia, não tem movimento, porque eles cancelaram vários voos. Agora, na Gol, continua aquele tumulto, muito em função, vamos lá, dos cancelamentos das outras companhias e também do período do ano, que aumenta o volume de gente dentro do aeroporto. Vitor Moraes, as informações: são mais de 500 voos cancelados por surtos de gripe e Covid. Pois é, William, boa tarde a você, boa tarde ao... Olha, perdemos a comunicação com o Vitor, mas aí eu já jogo o Fernando Capês, já vem comigo os nossos comentaristas aqui. Capês, vamos lá. Essa situação, né, a companhia aérea não tem como prever, né, no caso de uma pandemia dessa, que o seu funcionário vai ficar. Ela pode até fazer a testagem. Pois bem, hoje eu não tenho material humano para poder pilotar o avião. Como é que eu faço? Como é que eu vou agora cuidar disso? A relação comercial entre companhia aérea e passageiro. Olha, o Procon fez um arbitramento muito grande no início da pandemia, em 2020, quando as companhias estavam com todas as suas aeronaves estacionadas no pátio dos aeroportos, pagando em leasing o valor dessas aeronaves e com combustível parado. Ocorre o seguinte: o cancelamento não se dá por culpa das companhias aéreas nesse caso. Ele se dá por um motivo de força maior, que é claro, é a Covid. No entanto, a inexistência de motivo de força maior, a inexistência de culpa por parte das companhias aéreas, apenas as isentam da obrigação de pagamento de indenização por danos morais. Não tem, porque elas não tiveram culpa. Mas elas têm agora o dever do reembolso imediato da passagem. Por quê? Porque a Lei 14.034 de 2020 foi uma lei feita durante a pandemia, uma lei feita para ajudar as companhias naquele momento de dificuldade. E essa lei dava às companhias o prazo de 12 meses para fazer o reembolso. Perfeito. A validade dessa lei expirou no dia 31 de dezembro. Então, desde o dia 1º de janeiro deste ano de 2022, é o Código do Consumidor que regula. E o artigo 35 do Código do Consumidor fala em reembolso imediato. Ok, e a ANAC, a resolução 400 da ANAC, no seu artigo 29, ela diz que reembolso imediato é no prazo de 7 dias. Resumindo, atualmente, cancelado o voo por motivo de Covid, o passageiro tem direito ao reembolso do valor da passagem no prazo de até 7 dias da solicitação ou, se preferir, a remarcação do voo sem despesas adicionais. É o que está no Código do